Nós, as tias, estamos morrendo de saudade de vocês. Eu, tia Valderez, e todas as outras tias estão com muita saudade de todos vocês. E vocês, estão com saudade das tias? Quero uma resposta de vocês, tá bom? Olha, tia vai contar uma linda história para todos vocês. E eu espero que vocês atentem para escutar essa história, que é muito linda, viu? E muito edificante, para que vocês venham aprender com a tia a historinha linda que ela vai contar para todos vocês, tá bom? Agora, criançadas, vamos fazer uma oração. Vamos falar com o Papai do Céu, porque, olha, tudo que é bom vem através da oração. Vocês sabiam disso? A oração, ela tem um poder. A oração, ela vem a resposta de Deus quando nós oramos. Então, criançada, quando vocês estiverem passando por algum probleminha, aí vocês dobram o joelhinho de vocês, clame a Deus em oração que Deus vai responder, tá bom? Então vamos entrar na presença de Deus para orar, falar com o Papai do Céu, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença nesse momento, Senhor, para Te pedir por todas as crianças que estão, Senhor, precisando da Tua ajuda neste momento. Crianças, meu Pai, que estão, meu Senhor, desobedecendo aos seus pais, que o Senhor venha, ó Deus, fazer com que eles venham ser obedientes aos seus pais. Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento de oração para as tuas crianças, Senhor, porque como a tua palavra diz, Senhor, vinde a minhas crianças e delas serão o reino dos céus. Que o Senhor venha abençoar todas as crianças do nosso departamento, todas as crianças do mundo inteiro, Senhor. Onde estiver uma criança nesse momento, Pai, o Senhor chegue, meu Senhor, e abençoe, Pai. Abençoe, porque todas, meu Senhor, elas pertencem ao Teu reino, Pai. Deus, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos nesta tarde, Senhor. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, eu te agradeço por todas as crianças. Amém. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que passam as férias de vocês? Olha, hoje estou com muita saudade de vocês, tá? Em nome de Jesus, eu espero que isso acabe logo pra gente poder contar as histórias assim bem juntinho, né? Pra gente pra saber como é que vocês estão, pra saber das opiniões de vocês. E eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês gostam de sonhar? Vocês têm muitos sonhos? Eu tenho vários sonhos. E hoje eu vou contar a história de uma criança que tinha muitos sonhos. E por causa de um sonho que ele teve, ele foi jogado num poço que nem este aqui. Hoje eu vou contar a história de José. José, ele era filho de Jacó e tinha 11 irmãos. José, ele era muito amado pelo seu pai. Era um menino obediente a Deus, um menino que ajudava os seus pais a apacentar as ovelhas e obedecia a Deus, que era o mais importante. E certo dia, ele ganhou uma túnica bem linda. A túnica é como se fosse um casaco assim, bem grandão do seu pai, que o pai dele amava muito ele. Ele ganhou esse casaco, essa túnica, bem colorida, e ele amou o presente. E foi mostrar para os seus irmãos. E nisso seus irmãos ficaram com raiva, porque ele ganhou essa túnica, porque eles achavam que o pai dele amava mais José do que eles. E por causa disso, eles ficaram com raiva e com ciúme de José. Nisso, certo dia, José teve um sonho. Esse sonho, ele estava num campo junto com seus irmãos, amarrando os feixes de trigo. E ele amarrando esses feixes de trigo, e teve um momento que o feixe de trigo de José ficou em pé, e os dos seus irmãos ficou ao redor do de José e se inclinaram perante o de José, como se estivesse se prostrando perante o feixe de José. Nisso, José teve esse sonho e correu para contar para seus irmãos. E seus irmãos, quando ouviu aquilo, ficaram com mais raiva ainda de José. E nisso, José, na inocência, teve um outro sonho, que Deus, os sonhos são de Deus, que são mandados por Deus. E José teve um outro sonho. E esse sonho que José teve, ele estava
tava o sol, as estrelas e a lua se prostravam diante de José. E dessa vez, quando ele teve esse sonho, ele correu para contar a história ao seu pai. E seu pai, quando ouviu aquilo, ele disse: José, como você está querendo nos dizer que eu e seus irmãos e a sua mãe vai se prostrar diante de você? Eu não estou conseguindo entender o que você está tentando dizer. E nisso, mesmo o pai dele falando essas coisas para ele, o pai dele ficou pensativo e passou. Nisso, seus irmãos ouviram aquilo ali, ficaram com mais raiva ainda e tramaram matar José. Nisso, os irmãos de José saíram para poder apacentar as ovelhas, para cuidar das ovelhas, e demoraram muito. E o pai de José, o seu Jacó, mandou José ir até os seus irmãos para ver como é que eles estavam, se estavam tudo bem, se estavam precisando de alguma coisa. E nisso ele foi. Quando José foi, que estava no caminho, chegando próximo aos irmãos, os irmãos avistaram de longe José, eles começaram a tramar para poder matar José. Nisso tinha um irmão de José que se chamava Rubem, que não queria matar José. Aí ele propôs o seguinte: vamos pegar ele, amarrá-lo e jogar no poço. Ele fez isso, vamos fazer isso. E ele vai morrer de fome lá dentro. Aí eles pegaram, quando José chegou perto deles, com a túnica que seu pai preparou para ele, eles pegaram, jogaram José pegaram a túnica de José, jogaram José no poço e mataram um bicho, melou toda a túnica de José, para dizer ao pai dele, né, que foi um bicho que matou José, e jogou José no poço. Nisso, quando jogou José no poço, e Rubem já estava tramando o seguinte: quando os irmãos deles fossem-se embora, Rubens ia voltar e pegar José de dentro do poço. Mas o que aconteceu? Os irmãos viram um grupo de pessoas que comprava e vendia escravos. E nisso, quando eles estavam vindo, era um grupo de mercadores, quando eles estavam vindo, eles tiveram a ideia: vamos vender José como escravo. Aí venderam José e disseram que o José estava dentro do poço. Aí os mercadores foram lá, pegou José de dentro do poço e levaram como escravos. E não tinha mais como pegar José de dentro do poço ou levar ele de volta para o seu pai. José foi levado com os mercadores como escravo. Mas Deus, ele era com José. Todas as coisas que acontecem na nossa vida têm um propósito. E José estava vivendo o seu propósito. Com isso, José foi levado como escravo e começou a trabalhar como escravo. Só que José era tão abençoado por Deus que em tudo que ele fazia, Deus abençoava. Vocês lembram de uma música que tem que tudo que a gente fizer, Deus abençoa, onde a gente tocar, Deus abençoa. Pronto, era assim José. José, onde ele tocava, José, onde ele ia, ele era abençoado por Deus. E nisso, Potifar, que era dono do local onde ele trabalhava, que era como se fosse o proprietário, o governador, ele começou a trabalhar para Potifar e Potifar gostou muito dele, do trabalho dele, e viu que José, tudo que tocava, era abençoado. E ele começou a colocar José para fazer coisas melhores, coisas mais grandiosas, não como um escravo qualquer. Só que a esposa de Potifar gostou muito de José e ela queria algo com José, e José não quis, porque ele era muito obediente a Deus. E nisso ela, com raiva, porque José não queria nada com ela, ela chegou em Potifar e mentiu para Potifar, dizendo que José tinha dado em cima dela, tinha feito algo ruim para ela. Então José foi mandado preso novamente. E José, vocês acham que José foi preso, mas ele reclamou? Não. José não reclamou, ele continuou confiando na provisão de Deus. Ele continuou confiando no que Deus podia fazer e que Deus pode fazer na vida dele. E ele começou a orar, pedindo a Deus para que Deus pudesse continuar com ele. E nisso passou-se os dias. Aí Faraó teve um sonho. Nisso Faraó teve um sonho, que o sonho era o seguinte: tinha 7 vacas gordas que subiam uma montanha.
E essas 7 vacas gordas ficavam lá em cima e depois subia 7 vacas magras. E essas 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. E quando as vacas magras comiam as vacas gordas, elas comiam e continuavam magras. Ela comia as vacas gordas e não engordava, elas continuavam magras. E nisso o faraó acordou perturbado, acordou querendo entender por que ele teve esse sonho e qual era o significado do sonho. E nisso ele começou a procurar por todo o Egito, procurando alguém que pudesse decifrar o sonho dele. E não tinha ninguém que pudesse decifrar o sonho dele. Mas existia uma pessoa que era enviada por Deus de decifrar o sonho dele, que era José. Informaram para ele sobre esse rapaz que conseguia decifrar sonhos. Faraó mandou chamar José. Mande José vir aqui. Aí José foi lá até Faraó. Quando chegou na presença de Faraó, Faraó disse: eu quero que você decifre o meu sonho. E ele relatou todo o sonho para Faraó. Relatou todo o sonho para José. E quando ele falou o sonho para José, ele disse que José disse: eu vou pedir a Deus para ele me ajudar a decifrar o seu sonho. Porque para decifrar o sonho, quem mandava a resposta era Deus, não era José. Mas José era ciente disso e orou a Deus pedindo para que Deus pudesse revelar o sonho, Deus pudesse revelar o sonho de Faraó, qual era o significado do sonho de Faraó. E Deus mostrou. E José falou para Faraó que seriam 7 anos de muita fartura, onde o Egito ia ter muita comida, a terra ela ia produzir muito. Em alguns lugares as pessoas plantam maçã, plantam macaxeira, plantam uva. Então ia ser 7 anos que essas plantas iam dar muitos frutos. E depois que passasse 7 anos, ia ser 7 anos de fome, onde a terra ela não ia produzir, não ia dar frutos. E nisso José teve uma ideia, Deus deu a ideia a José de que Faraó fizesse o seguinte: pegasse todas as farturas que a terra pudesse dar, pudesse acumular, guardar mantimentos, para quando chegar um certo momento, que chegar no ano que for só de fome, que a terra não fosse produzir, ele pudesse vender aquelas comidas e ele ia lucrar muito mais com isso. E por Faraó ver a sabedoria que Deus deu a José, ele foi e tornou José como governador do Egito. Imagina que importância José ficou. Deus abençoou tanto José que o Faraó percebeu que Deus era com José. Faraó percebeu que Deus era com José e por causa disso, José se tornou governador do Egito. Mas aí vocês esqueceram da família de José, os irmãos que jogaram ele no poço, o pai dele que ficou tão triste quando soube a notícia que eles tinham sido, que José tinha morrido por um bicho feroz, porque os irmãos dele mentiram para o pai dizendo que José tinha sido morto por um bicho feroz. Aí sabe o que aconteceu? José, enquanto passou os 7 anos de fartura, José guardou todas as comidas, administrou bem a situação, guardou todas as comidas que podia, para quando chegasse os 7 anos de fome, ele pudesse vender as comidas que tinham guardado, porque as pessoas iam de outros lugares para vir pegar comida no Egito. E nisso o faraó começou a faturar e teve fome também na casa de Jacó, que era do seu pai e dos seus irmãos. E nisso Jacó falou para os meninos ir para o Egito, falar com o governador do Egito, porque eles não sabiam que era José, ir até o Egito para poder comprar comida lá. E quando José estava lá, que chegou os irmãos dele para poder comprar comida a eles, ele reconheceu que eram os irmãos dele. E nisso, quando ele reconheceu, bateu uma raiva nele, ele ficou muito triste pelo que os irmãos tinham feito com ele. E nisso ele ficou muito chateado e pegou e não queria vender nada.
queria guardar, queria dar uma lição, na verdade, para os seus irmãos. Queria prender o seu irmão mais novo e que eles fossem embora, trazer o pai deles até lá. Só que eles não queriam, porque ele sabia do sofrimento que o pai dele passou. Ele sabia que o pai dele não ia aguentar perder mais um filho, que ele já tinha perdido um filho. E os irmãos de José, chorando, falou para o governador, que era José, falou que o que tinha feito para o irmão dele. Por ele ter confessado o que eles tinham feito com o irmão dele, José ficou sensibilizado. José ficou assim, ficou feliz pelos irmãos terem confessado. Eles viram também que tudo era um propósito de Deus e ele chorou e revelou para os irmãos deles que ele era o José, que Deus tinha abençoado ele, que Deus tinha livrado ele esse tempo todinho e que tudo fazia parte de um propósito, que Deus fez com que ele fosse preso, que ele fosse escravo, para chegar no momento de a ser governador e poder cuidar não só dele, mas também da sua família. Que sua família foi, quando ele revelou isso para os seus irmãos abraçaram, ficaram felizes. José perdoou os seus irmãos, que isso é muito importante, o perdão, porque a gente não recebe o perdão de Jesus, a gente também tem que transmitir o perdão para outras pessoas. E José, ele teve esse sentimento, ele perdoou os seus irmãos, né? E agradeceu a Deus pelo que Deus tinha feito e pediu para trazer o pai dele até ele, toda a família. E quando o pai dele chegou, que viu José, eles se abraçaram. Ele ficou tão feliz porque ele viu que o seu filho não tinha morrido. Seu filho, ele estava cumprindo um propósito que Deus queria para a vida dele. E nisso, ele veio para o Egito com toda a sua família, foi para o Egito e José cuidou de toda a sua família no povo lá no Egito. Veja que legal a história. Veja que como Deus é lindo, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com tantos problemas que José passou, mesmo assim ele foi temente a Deus, ele foi fiel a Deus, obediente, e Deus livrou não só ele, mas toda a família de José. Não é linda a história? Vocês gostaram? E eu vou deixar um versículo para vocês que é muito bom, que está em Provérbios 16:4. O Senhor faz tudo com um propósito. O Senhor faz tudo, exatamente tudo, com um propósito. E agora vamos louvar o Senhor com a música linda de José. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó
teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. E aí, criançada, vocês gostaram da musiquinha? Muito legal, né? E agora vamos falar com o Papai do Céu para agradecer esse momento que a gente louvou ao Senhor, que a gente falou com o Senhor. A gente ouviu um pouco da palavra do Senhor, né? Porque toda a história que é contada aqui, ela existe na Bíblia, aconteceu realmente e tá tudo na Bíblia. Depois, se você quiser ouvir de novo, você ouve a história novamente. Peça para a mamãe e papai ler a Bíblia para vocês, que é muito importante, tá bom? Agora vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, nosso Deus, Pai amado, Pai querido, glorioso e eterno. Eu quero te agradecer, Senhor, te agradecer por este momento, te agradecer, Senhor, por cada criança que está ouvindo a Tua palavra, está ouvindo as Tuas historinhas, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um, que o Senhor Deus possa abençoar a vida de cada criança, que esse vídeo, Senhor, possa ser passado e seja tocado, não só para as crianças, Senhor, mas também os pais que estão assistindo esses vídeos, também para os seus filhos. Que o Senhor Deus possa abençoar cada professora, Senhor, que está se disponibilizando para poder falar um pouco da Tua mensagem, da Tua palavra. Que o Senhor Deus possa nos guiar, possa nos dar sabedoria e que a gente possa voltar logo, Senhor, às nossas atividades na igreja, que as crianças possam vir à Tua casa, Senhor, para Te louvar, para Te glorificar e Te amar, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E isso que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Se vocês gostaram do vídeo, eu quero que você compartilhe para todos os seus amiguinhos, para eles assistirem também e aprender um pouco da história de José. Dê o seu like e compartilhe, tá bom? Um beijo para todos vocês e que não desejo a gente possa voltar logo a ter nossos encontros ao vivo, né? Ao vivo e a cores, tá? Um beijo e tchau!